Pessoal, vídeo aula 3, parte 4. Agora sim, vamos tratar das nossas grandezas fasoriais ou ainda dos nossos fasores. Qual é a definição que se tem para fasores, para as grandezas fasoriais? Ora, a exemplo do que acontecia lá com vetores, os fasores, eles também vão ter duas informações de medida. Ok? Só que agora existe uma pequena diferença. Os nossos fasores, eles são grandezas que possuem uma magnitude, como os vetores possuem uma magnitude. Só que agora, a segunda medida do fasor, a gente denomina de fase. Então, eles possuem uma magnitude e uma fase. O que é a fase? A fase é uma medida de tempo em avanço ou em atraso em relação a uma referência. Então, a gente diz que, enquanto um vetor possui uma magnitude e um grau mecânico de orientação espacial, o fasor, ele possui uma magnitude e um grau elétrico de orientação temporal, ok? Então, vejam, a medida é grau elétrico para o ângulo do fasor, enquanto para o ângulo do vetor, a unidade de medida é o grau mecânico. Perceberam? Muito bem. Vamos dar exemplos aqui de fasores. Então, aqui no gráfico, nós temos, como exemplo, dois fasores, um fasor tensão e um fasor corrente. Neste gráfico está representado o comportamento no tempo das duas grandezas. Então, observem que a nossa tensão medida em volts, aqui essa senoide traçada em azul, ok? E a nossa corrente medida em amperes é essa senoide traçada em vermelho. A escala de tempo, vocês observam, ó, a unidade de medida da escala do fasor é o grau elétrico. No vetor é o grau mecânico, lá é uma orientação espacial. Aqui é grau elétrico, que vai significar tempo, fase em avanço ou fase em atraso em relação a uma referência. Olha, vocês lembram que, convencionalmente, a grandeza estabelecida como referencial, universalmente, é a tensão. Então, observem que essa nossa tensão azul aqui, ela está numa posição de grandeza de referência. Por que que a gente consegue observar isso de imediato? Porque a grandeza de referência, para tempo zero, aqui está o tempo zero, ó, 0 grau elétrico. Para tempo zero, ela mede zero, está aqui, ó. A nossa tensão azul, ela mede 0 volt em tempo zero. E é aquele zero de início da função matemática da grandeza, né? É o zero crescente, o zero positivo. Ele que está indicando o ângulo de fase dessa grandeza. Então, a gente diz que essa senoide de tensão azul, ela tem ângulo de fase 0 grau. Ou seja, ela é a própria referência. Ela não está atrasada e nem adiantada em relação à referência. Ela é a própria referência. Ela mede zero em tempo zero, ok? Agora, observem a nossa senoide corrente vermelha. A busca que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: onde é que está o zero positivo da grandeza, né, mais próximo da origem? Né? É neste ponto que vai se localizar o ângulo de fase da grandeza com uma pequena peculiaridade. A gente vai ter que fazer uma inversão de sinal. Primeiro vamos localizar o ângulo e aí a gente vai ver o porquê dessa inversão de sinal. Observem aqui, ó. O nosso zero crescente de corrente, ele está aqui, ó, neste ponto aqui, ó. Todos estão vendo aqui, ó? Este pontinho aqui, ó. Está o nosso zero crescente de corrente vermelhinha. Olha, esse ponto, ele está exatamente entre 0 grau elétrico e 90 graus elétricos. Ou seja, este ponto aqui é um ponto de 45 graus elétricos. Ok? Aqui, este 45 está aparecendo com sinal positivo. Agora,
quando a gente for fazer referência a este ângulo de fase, 45 graus dessa corrente, a gente vai ter que ajustar o sinal dele. Porque o sinal de um ângulo, ele tem o significado físico de atraso ou avanço. Um sinal negativo diz que a grandeza está atrasada. E o sinal positivo diz que a grandeza está avançada. Então vejam, ó, o sinal negativo do ângulo significa atraso. E o sinal positivo do ângulo significa avanço. Só que a gente não pode tomar o sinal do ângulo aqui nessa escala, por uma razão muito simples, vocês já vão compreender de imediato, né? Numa escala de tempo, tudo que está à direita da origem é futuro, ainda vai acontecer. E tudo que está à esquerda da origem é passado, já aconteceu. Quando a gente vai se posicionar criticamente para avaliar um ângulo de avanço ou de atraso, nós nos posicionamos aqui na origem. Então vejam, para quem está posicionado na origem, está observando esse 45 graus à direita. Ele vai acontecer ainda, ele é futuro. Então isso significa que esta corrente vermelha, ela está em atraso, ok? Se esses 45 graus fosse negativo aqui na escala de tempo, para quem está posicionado na origem, estaria enxergando ele à esquerda. Enxergou no passado, ele já aconteceu. Então, a corrente estaria em avanço, né? Por essa razão, é que quando a gente fizer a representação fasorial, ó, vamos fazer aqui a representação fasorial em notação polar. Ó, fasor tensão, observem agora, ó. Letra símbolo da grandeza, V minúscula, só que agora acompanhada de um ponto em cima. Não é uma flecha. Se fosse uma flecha, uma seta, indicaria que essa grandeza seria um vetor, que ela teria um ângulo mecânico, representando orientação espacial. Como ela tem um ponto, a convenção é a seguinte: toda grandeza física que tiver um ponto em cima da sua letra símbolo, está dizendo que essa grandeza é fasorial, que essa grandeza é um fasor, que ela tem um ângulo de fase, um ângulo elétrico que caracteriza um tempo de atraso ou de avanço em relação a uma referência. Então aqui nós temos um fasor tensão, né? Ele vai ter uma determinada magnitude e também terá o seu ângulo de fase. Qual é o ângulo de fase da nossa grandeza tensão? É o ângulo associado ao primeiro zero crescente próximo da origem. Ora, aqui a tensão está na própria origem, ela está no 0 grau, ela é a própria referência. Então, essa seria a representação fasorial da nossa tensão. Tá? Uma magnitude e um ângulo de fase elétrico, 0 grau, ok? Já a nossa corrente, a representação fasorial em notação polar seria a seguinte: ela vai ter uma magnitude, né? Vejo que na letra símbolo também tem um ponto sobre a letra I maiúscula de símbolo da grandeza corrente elétrica, né? E ela vai ter associada a ela um ângulo de fase em graus elétricos. Qual é esse ângulo? Ora, aqui nós vimos que a medida do ângulo é 45 graus. Entretanto, a gente não pode tomar esse sinal da escala de tempo. A gente sempre vai ter que inverter o sinal da escala de tempo, né? Porque 45 graus positivos, para quem está criticamente avaliando da origem, é algo que é futuro, que irá acontecer ainda. Ou seja, ela está atrasada, ok? Então ela vai ter um sinal negativo aqui, ó. O inverso do sinal da escala de tempo. Ok, pessoal? Aqui abaixo, nós estamos representando um diagrama fasorial. Qual é o processo, a metodologia
para realizar uma representação diagramática de fasores. Primeiro passo, traçar o eixo de referência. O nosso eixo de referência, já sabemos, é o eixo horizontal. O nosso ângulo inicial, 0 grau, ele está sempre à direita, posicionado no eixo horizontal. A contagem angular positiva, ela é feita no sentido anti-horário. No sentido horário, será feita uma contagem angular negativa. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Ó. O nosso fasor tensão aqui, ó, em notação polar, tem ângulo 0 grau. Segundo passo é a gente, em cima do eixo de referência, demarcar um ponto e todos os fasores que nós vamos representar terão início nesse ponto. Então aqui, ó, iniciamos o traçado deste fasor tensão azul. Ó, ele tem uma magnitude V e um ângulo 0 grau, ou seja, ele está sobre o eixo de referência, ok? Já o segundo fasor, o fasor corrente vermelhinho, ó, ele está atrasado 45 graus. Então o ângulo de fase dele é um ângulo de menos 45 graus elétricos, representado aqui, ó, contagem angular negativa, ó, sentido horário, menos 45 graus. Ok? Então esse é o diagrama fasorial. Tudo se passa como se houvesse aqui, ó, um observador posicionado na origem, vendo esses fasores girarem no sentido anti-horário. Para quem está posicionado, olha o olho aqui observando, ó, o sistema girando no sentido anti-horário. Ele vai ver passar primeiro a tensão e depois a corrente, ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão. Ok, pessoal?